Um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo este vídeo. Meu nome é Gabriel Lecoque, estarei aqui trabalhando um pouquinho de educação financeira. Essa primeira aula é apenas uma introdução e lembrando que o objetivo desta aula é atender os alunos que vão fazer a disciplina eletiva de educação financeira, uma pincelada sobre o que é importante, né, para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano sobre educação financeira. Como eu disse, é apenas uma introdução. A gente vai ver alguns pontos, né, que serão abordados e ter um bate-papo inicial, né, sobre este assunto. Deixa eu aqui colocar os nossos slides em forma de PDF. Então, a gente vai ter nesse ponto aqui a nossa introdução sobre o tema. E qual é o objetivo? O objetivo é alcançar noções básicas ao ponto de iniciar, né, a nossa vida financeira. É porque nós, né, temos o nosso lado emocional, o nosso lado físico, vamos dizer assim, e também o nosso lado financeiro, que é importante para a nossa vida, né? Aqui a gente vai tentar entender, né, esse mundo complexo que a gente vive, né, dentro do capitalismo, podemos dizer assim, em que existe, né, um processo, né, relacionado à banca, salário e tudo isso que a maioria das pessoas já conhece. Aqui a gente vai entender mais ou menos por que as coisas são assim e como a gente se encaixar da melhor forma possível. Como a gente pode ter um planejamento para poder a nossa vida, nossos objetivos de vida, nossos projetos de vida, eles venham ser alcançados aí nesse ramo. E a gente vai ter aí uma noção aí financeira. Para poder a gente falar sobre esse ponto aí de educação financeira, a gente vai entender um contexto histórico, algo bem básico, tá? Mas a gente vai ter um pouquinho de aula aí de história, para a gente entender que ponto nós estamos. A história ela tem algumas vertentes, tá? Algumas vertentes de como entender a história, ou ter uma visão histórica. A vertente que a gente vai trabalhar é a vertente do marxismo. Por quê? Porque é a vertente que os livros didáticos eles são elaborados, a maioria dos livros didáticos do finalzinho do século passado e início desse século. Talvez agora nós estamos em 2020, talvez nos últimos anos e daqui para frente seja diferente, mas foi assim. Então, querendo ou não, não sou fã de Marx, não gosto desse tipo, mas foi assim que foi o processo de educação brasileiro, tá? Então, não importa se você goste ou não de Marx, a gente está trabalhando isso, é porque foi assim que foi elaborado, tá? A educação brasileira foi desse jeito. Isso também não quer dizer que é uma educação marxista, tá? E quando eu falo marxista, é socialista, comunista, não é isso. É a visão histórica, tá? O processo de visão histórica. Não quer dizer que é socialista ou marxista. Não é nesse ponto, não. Não tem tanto a ver isso, tá? Vamos lá. Por quê? Porque a visão histórica, ela vai ser importante para a gente entender a que ponto nós chegamos. Por isso essa introdução. Na visão histórica marxista, existiu, né, o período da história antiga, que vai até por volta de 500 a.C., ou, desculpa, 500 depois de Cristo, que é o período agropastoril. A sociedade é baseada em agropastoril, não existiu escravos, mas a base era você ter a economia ao agropastoril. Muitas sociedades, não todas, mas muitas, baseadas nisso, e ter escravos, né? A sociedade, por exemplo, de Esparta, ela tinha a parte agropastoril, mas tinha muito voltado para a guerra, né? A sociedade dos gregos, Atenas, já tinha guerra, mas tinha um ponto mais voltado à arte, por exemplo. Então tem essas diferenças, mas tem um ponto que é
Tem muitas posses, tem muitos escravos. Era assim que funcionava. Lembrando que isso é só um resumo, tá, gente? Então a gente não vai entrar a fundo para poder entender, não. Não é o nosso foco. Depois a gente passou a sociedade com base no feudalismo, que era a organização em feudos, né? Todo mundo praticamente seguia esse padrão, todo mundo europeu, né? Ocidental. Então, claro que no Oriente tinha algumas diferenças, na América diferenças, mas a visão histórica ela trabalha por uma linha europeia, visão europeia, né, esses pontos a gente tem enfoque. Feudalismo. Aí, depois de Cristo até 1500. Isso só para a gente ter uma noção de datas, não quer dizer que são essas datas exatas, não. E em alguns lugares o feudalismo permaneceu com umas características mais fortes do que outros e acabou, vamos dizer assim, o feudalismo em outros lugares primeiro que outros. Mas o que é interessante a gente notar o castelo, né, aquele modelo, né, murado, e a cidade toda em volta de um castelo de um rei, e tinha as pessoas que viviam ao redor e tudo isso murado. Porque proteção no sistema feudalista, feudalismo, uma coisa que ficou nítida é que é muito perigoso. Então, devido a invasões, guerras, as populações elas começaram a se organizar em feudos. Lembrando que é um contexto europeu, e isso porque Roma tinha acabado, a seção Roma, e aquelas partes, né, romanas, elas precisavam se organizar para não ter invasões bárbaras, é o que é famoso invasões bárbaras, mas se você olhar, na verdade, os que eram chamados de bárbaros, eles estavam tomando o lugar que era deles antigamente. Enfim, mas ficou conhecido como invasões bárbaras. Então era necessário se organizar em forma de feudos, castelos, proteção. Só que o que isso tem a ver com a nosso entendimento financeiro? Começou a ter necessidade de comércio. O feudo tentava produzir tudo que necessitava para aquela população ali, mas é claro, era necessário comércio. Então era necessário alguém que fizesse esse comércio, essa interligação entre os feudos. Essa pessoa ficou conhecida como burguês. Esse burguês ele vai fazer esse comércio e ele vai acumular metais preciosos. Esses metais preciosos que ele vai acumular vai ser uma base de riqueza para eles, que perante o contexto religioso católico que era predominante, nem era justo, não era certo. Mas o que a gente precisa saber? Essas pessoas vão começar a transportar mercadoria e dinheiro. Alguns pontos vão começar a ser moldados nessa época. A gente tem noção de banco. Então, cartas que vão valer dinheiro, papéis que vão valer dinheiro. Então, às vezes você tinha que transportar o metal mesmo, o ouro, a prata. E às vezes era muito perigoso. Então você tinha um lugar, um ponto A, que tinha riquezas, e um ponto B que tinha riquezas. Então você trocava um papel que valia uma certa quantidade de riquezas. Então seria um início das instituições financeiras aí. Tá? Um outro ponto foi o mercantilismo. O mercantilismo foi aquele período que alguns consideram como capitalismo comercial, dentro do capitalismo em algumas fases. E o capitalismo é o que? Você acumular uma riqueza, né? E trocar essa riqueza, mercadoria. O mercantilismo, você vai acumular metais preciosos, ter um comércio intensivo, bem diferente do feudalismo. Por volta de 1500, um pouquinho antes, um pouquinho depois, da parte do planeta que a gente está falando, essa mudança de comportamento da sociedade, com mais circulação de moedas, as moedas são bem antigas, tá? Em algumas civilizações antes disso já usavam moedas, né? Claro que ainda a base era muito ligada à troca, escambo, o mercantilismo continua, mas o aumento de ouro e prata disponíveis, principalmente porque esse mercantilismo explorava as colônias aqui recém-descobertas da América,
vai possibilitar uma maior quantidade de uso de moedas. Vai ser algo muito importante para o capitalismo. Tá? Essa fase aqui do capitalismo, onde que vai ter a troca de mercadorias por moedas e as moedas por mercadorias, então essa troca só foi possibilitada por causa da fase anterior, que é o que nós vivemos. Nós fornecemos um material em troca de moedas, fornecemos força de trabalho em troca de moedas, em troca de dinheiro. Tá? Então, isso são bases para a gente chegar ao nosso raciocínio. E tem a fase seguinte, né, seguindo a lógica, como dizia anteriormente, marxista. O que vem depois do capitalismo? O capitalismo ele tem uma coisa interessante, ele vai se moldando, mas ele pode ser um capitalismo mais liberal, mais estatal, dependendo da época, dependendo do tipo de governo, local, país. Pode vir, Marx disse que é socialismo, ou pode vir outra coisa. Segundo a lógica de Marx, viria o socialismo, mas essa é uma visão histórica para a gente poder entender, e não cabe aqui a gente saber, não, discutir se que virá depois, é só para a gente ter uma noção. E eu comentando, essa interrogação aqui não é à toa, né? O que vem depois, não sabemos. Uma coisa que a gente sabe é que as tecnologias aumentaram bastante em relação ao que quando Marx escreveu. E essa forma de relacionar com o dinheiro, com as mercadorias, não eram da época Marx. Então a gente vai ver o que essas tecnologias vieram para ajudar a gente, né? Possíveis investidores, pessoas que vão ter que cuidar da sua vida financeira, cuidar da nossa vida financeira. Isso é um ponto a ser considerado. Vamos lá. O que é o dinheiro? O dinheiro é uma forma, né, que nós conhecemos hoje, né, e a gente vê essas verdinhas, azuisinhas, vermelhinhas, já há muito tempo, né, como dizia, para trocar mercadorias. No século, né, 7 a.C., né, surgiram as moedas, todo etapas para poder chegar ao que nós temos hoje, né, de dinheiro. E aí, durante a Idade Média, né, chegou o que eu comentei, né, sobre como resgatar esse dinheiro, recibo, uma forma de garantia, para não ficar circulando com tanto dinheiro assim. Esse é um vídeo, então você pode dar pausa, fazer algumas anotações aqui que você achar pertinente. Né, no Brasil, os primeiros recibos, aqui, cuide de recibos, que dinheiro, Banco do Brasil, tem todo um código para não ser fraude, falsificação. Esses fraudes, falsificações, tá, existem desde quando começou a surgir o dinheiro. É uma coisa que hoje comentar, às vezes uma coisa que nós achamos que é recente, ela é antiga. Tá? Então, fraude com dinheiro existe desde praticamente quando o dinheiro existe. Né? Só para título de curiosidade, comparação, você fazer com que uma foto seja falsa, ou seja, você colocar uma pessoa que não está na foto naquele momento, depois na foto, existe praticamente desde o momento que as fotos elas começaram a ser existir, processadas. Então existe essa tecnologia, claro que bem mais rudimentar comparada à tecnologia que hoje é possível, né, fazer as modificações, mas existe só de curiosidade e comparação. E o que nós vamos abordar ao longo das nossas aulas? Lembrando que hoje é apenas a gente vai falar sobre bancos, a gente vai falar sobre dinheiro, taxas, juros, transferências, impostos e vários outros pontos, né? Inclusive ações, fundos imobiliários. Isso vai durar um certo tempo. Se você quiser, né, tiver muita curiosidade, querer saber sobre ações, fundos imobiliários, eu dou uma dica de alguns canais, o canal Me Poupe, para isso, Primo Rico. Só que qual o objetivo aqui? Não é copiar esses canais são bem mais famosos. O objetivo é ser bem mais didático para quem está começando, né? E ter uma linha aí de raciocínio sendo seguida, etapas, né? Para que não
Não se perder um caminho que é muito complexo, é um ambiente muito complexo. E nisso a gente termina essa primeira aula, tá? Lembrando, apenas uma introdução. É um prazer estar com todos, né? Um abraço, até mais.